Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais uma série do livro de Provérbios, amém, irmãos? Vamos estudar hoje o capítulo de número 14. Peço que os irmãos se atentem desde já, para nós darmos início ao estudo da palavra do Senhor, amém, irmãos? Vou começar aqui lendo. Capítulo 14, versículo 1, que diz: Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Então, mas a gente vai ver o seguinte, que esse capítulo ele pode ser dividido em três partes. Dos versos 1 ao verso 7, andar em sabedoria. Dos versos 8 a 15, não viver segundo as aparências. E dos versos 16 a 32, consequências dos comportamentos apropriados e impróprios. Então a gente viu que dos capítulos 13 para trás, Provérbios ele vai falar da mulher estranha, da mulher má, da mulher nécia, da mulher adúltera, da mulher graciosa e da mulher virtuosa. Agora, nesse versículo, e desse capítulo em diante, o autor vai falar da mulher sábia. Então, esse versículo aqui, irmãos, ele não está falando da edificação literal, da casa, pois naquela época, esse não era o trabalho para as mulheres. Ele está falando aqui de casa no sentido de lar, no sentido de família. Então a mulher sábia, guiada pelo Espírito Santo e piedosa, ela faz do seu lar um lugar de refúgio, de paz, de alegria, ao passo que a mulher imprudente, ela se descuida da sua casa e da sua família. Então ela cria um ambiente pacífico para poder zelar da sua família. A mulher sábia, ela administra bem a sua casa e faz aumentar os seus bens, mas a tola faz com que esses bens se dissipem. Então é impossível ter um lar piedoso sem uma esposa sábia. Versículo 2. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos o despreza. Então Provérbios, mais uma vez, chama a nossa atenção para a questão do temor do Senhor. Então aqui nós temos um contraste entre a pessoa que teme ao Senhor e a pessoa que despreza o Senhor. O nosso proceder, ele revela o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Então, uma pessoa que não conhece a Deus, que despreza a Deus, Por quê? Porque ele acha que não vai haver nenhuma consequência. Todo desvio do caminho de Deus é lançar a vontade humana contra a vontade dele. Desprezar a Deus é pecar contra ele e tratá-lo com desdém. O justo ele teme ao Senhor, mas o perverso o despreza. Versículo 3. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Então, irmãos, as palavras tolo são fontes da soberba que vai causar sua ruína, mas as palavras do sábio o impedem de cair. Então, quando a pessoa busca a sabedoria, as palavras o protegem. Aqueles que falam de uma forma arrogante são chamados de nécios. Já a conversa dos sábios é sobre a humildade, por isso eles são preservados. O homem bom ele usa a língua com sabedoria, o que termina por beneficiá-lo. Ele será poupado das dificuldades que os insensatos sofrem. Em outra tradução diz que a vara está na boca do insensato, ou seja, trata-se da língua em sua boca. Ou seja, essa vara é a sua pior inimiga. As palavras do tolo tomam a forma de uma vara que vai ser usada pelos seus inimigos. Então tem muitas pessoas que têm como pior inimigo a si mesmos. O insensato ele vai trazer o problema para si, fruto das suas próprias palavras. Então esse versículo aqui ele nos alerta para o perigo da fala impulsiva e a compensação por se pensar antes de falar. Versículo 4. Não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. Então, irmãos, o boi, ele era um animal que mais gerava lucro, em uma propriedade rural. As vacas, elas não produzem leite sem produzir esterco. Ou seja, todo o crescimento
e realização trazem consigo certos incômodos. O fazendeiro ele tem que tolerar um pouco de bagunça no celeiro se quiser criar um boi para ajudá-lo na colheita. Então a força do boi é o meio para arar, né, o solo para que a colheita seja abundante. Assim os bois eles têm que ser mantidos no celeiro e depois tem de haver o trabalho de limpar o celeiro. Então esse versículo aqui, irmãos, ele não é uma desculpa, né, para a pessoa ser desleixada, mas é um incentivo para trabalhar mais. O sentido dessa passagem é: não se pode fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Então em qualquer atividade haverá um pouco de desordem. Algumas coisas vão exigir um esforço nosso e às vezes esse esforço não vai ser muito prazeroso, mas o resultado final vai ser agradável. Versículo 5. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Então, uma das características dos provérbios, né, é passar por um tópico completamente diferente do anterior, né? Então, em algumas ocasiões, há mais de um versículo seguido tratando do mesmo assunto. E Provérbios também ele gosta de voltar a falar do mesmo assunto que já falou anteriormente, né? Então, nesse versículo, Provérbios ele volta ao assunto das testemunhas verazes e das testemunhas mentirosas. Esse versículo está reafirmando a lei de Deus, que está lá em Deuteronômio 5, versículo 20, que diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A testemunha falsa ela se desboca em mentiras, né? Ou seja, para o homem iníquo, mentira é algo natural, como respirar. A verdadeira testemunha não trará palavras duvidosas. Versículo 6. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Então, quando a gente vai lá para Provérbios 13, versículo 1, diz assim: o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então, Provérbios, né, ele destaca a figura do escarnecedor para demonstrar a importância da busca pela sabedoria por parte do prudente. O infiel e o rebelde contra Deus buscam a sabedoria e não a encontram. Por quê? Porque eles rejeitam a Deus, a fonte, né, da sabedoria. O escarnecedor, diferente do estúpido, ele até busca, né, a sabedoria por causa da sua esperteza, mas ele não consegue encontrar. Por quê? Porque ele não teme ao Senhor. O conhecimento ele é difícil para aquele que se rebela e não crê na verdade. Em outras traduções vai falar do discernimento, que é o que? A capacidade de compreender o que é certo e o que é errado, né? Se você tem discernimento, você vai alcançar mais fácil a sabedoria. Por quê? Porque você vai descartar aquilo que é ruim, né? Os fariseus eles buscavam a sabedoria e não encontravam. Já o etíope, né, ele busca a sabedoria e a encontra. A sabedoria foi uma pedra de tropeço para os fariseus, mas uma pedra de ascensão, né, para o etíope. Versículo 7. Vai-te diante do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. Então, nunca se associe com homens vãos, né, vazios, ignorantes, que não são capazes, né, de receber e tampouco transmitir a verdade. O salmista ele vai dizer assim, ó: não se assente, né, na roda dos escarnecedores. Então não compartilhe com eles suas coisas. Se você precisa de estar junto de algum escarnecedor, vá com o propósito, né, de ser luz. O insensato não é só uma pessoa desagradável. Ele é um perigo para a vida de outra pessoa. Por isso que o versículo aconselha a evitar o insensato. Versículo 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano. Então, o homem prudente ele considera sua conduta e seus hábitos com cuidado, mas os insensatos eles recusam encarar a frivolidade do seu estilo de vida. O que é o homem prudente, né? É aquele que tem capacidade de perceber o perigo e não seguir por aquele caminho, né? Então, o prudente ele precisa saber o caminho que ele está seguindo, as decisões que ele está tomando. O sábio ele sabe o que está fazendo, por quê? Porque
está fazendo porque ele tem o conhecimento das suas opções. Já o tolo não, ele se engana frequentemente porque ele se enrola na sua própria mentira. A sabedoria do prudente é andar pelo caminho reto, mas a loucura do insensato é viver no engano. A única maneira de uma pessoa entender o seu caminho é estudando a palavra de Deus. Versículo 9. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. Então, irmãos, aqui mostra que o insensato, ele mostra o que o insensato tem de pior, né? Quando ele zomba do pecado e das suas consequências, ou seja, a pior forma de auto-engano, né? Os insensatos, eles zombam do pecado e vivem em desacordo com tudo que é bom. O sábio, ele concentra-se, né, em agradar ao Senhor. Versículo 10. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. Então, o coração mencionado aqui, irmãos, é o coração do cristão, né? Então, a pessoa estranha a Deus e seus caminhos, elas não entendem a vida e a alegria de um verdadeiro cristão. Ninguém conhece as dores e as alegrias do outro. Ninguém consegue discernir completamente o que nós sentimos. O sentimento, ele é algo muito pessoal. Nós podemos ter ideia do que o outro está sentindo. Por isso nós devemos respeitar a dor do outro. O estranho não é filho de Deus, assim ele não pode compartilhar da amargura do pecador arrependido e nem da alegria da reconciliação que Deus concede a seus filhos. Versículo 11. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Então aqui, irmãos, a casa forte do ímpio faz contraste com a tenda do justo, né? Só que a casa do perverso será derrubada pelas circunstâncias, né? Ou pelo juízo divino. A tenda do justo, ela florescerá, né? Ou seja, o que tem de importante na tenda são as pessoas. A sabedoria nos ensina a adquirir riquezas, mas esse não deve ser o nosso objetivo. O nosso objetivo final é o que? Agradar a Deus. Os retos, eles viverão na terra para sempre. Os retos são peregrinos, eles não têm casa e sim uma tenda. Então esse mundo não é o lar dos retos. Versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então aqui mais uma vez, né, Provérbios, ele apresenta a mensagem de dois caminhos. Um atalho para o sucesso pode ser um caminho falso, que conduz à destruição. A sabedoria humana, ela é insuficiente para determinar o que é verdadeiro e o que é falso. A palavra de Deus, ela é a única fonte infalível para determinar o caminho certo da vida. Então, quantas vezes, né, nós tomamos uma decisão, achamos que a decisão é certa, né? Então, a pessoa deixa de consultar o Senhor, né? Por exemplo, Josué, ele foi enganado pelos gibeonitas, né? Por quê? Porque ele não consultou o Senhor antes de tomar uma decisão importante. Então, há muitas pessoas, irmãos, que acham que estão no caminho certo e estão conduzindo os outros pelo mesmo caminho. O homem pode convencer a si mesmo de que os seus pecados são corretos, mas todo caminho que não for de Deus, ele terá o seu fim à morte. Infelizmente, né, só quando é tarde demais, a pessoa iludida, ela descobre que está num caminho da morte. Ela, a vida toda, né, confiou na sua própria sabedoria, ao invés de recorrer a Deus. Versículo 13. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é a tristeza. Então, embora o riso, irmãos, possa aliviar a tensão do aflito, é apenas um alívio, né, temporário de uma realidade trágica, né? O coração triste, ele pode mostrar risos forçados, mas no final o verdadeiro estado se revela, né? Então o riso, ele pode ser fingido, ocultando, né, a tristeza no coração, mas o riso, ele pode ser verdadeiro, né, para a pessoa que ri, mas é enganador, pois o pecador, ele não tem motivos para estar feliz, né? O homem que ri dá a impressão que está cheio de alegria,
mas ele pode estar encobrindo uma tristeza. Uma pessoa pode parecer estar bem, mas por dentro está destruída, né? Hoje, com as redes sociais, né, muitas vezes a pessoa apresenta no seu perfil o retrato de uma família feliz, mas na realidade, né, ela está destruída, né? Versículo 14. O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com seu proceder. Então, irmãos, o coração enganoso ele se encherá dos seus próprios bens. A pessoa que tem um coração desleal, ela vai se saciar com os produtos da sua perversão. Enquanto que o homem de bem, ele vai se saciar com os produtos da sua sinceridade. Então esse versículo aqui, ele fala do apóstata, né? Que é aquele cujo coração voltou para trás. Eles começam no bom caminho, mas depois voltam para trás. Verso 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Mais uma vez, né, Provérbios coloca diante de nós dois indivíduos, né? O simples e o prudente. O simples, ou ingênuo, né, ou inexperiente, é aquele que dá crédito para toda e qualquer palavra, exceto a Bíblia, né? Prudente é o que atenta para a palavra, que procura direção nas Escrituras. O homem prudente, ele olha para onde está indo antes de saltar. O simples, ele dá crédito a todo o caminho do homem, mas o sábio, ele discerne entre o bem e o mal. Então nós temos que ter cuidado, né, com aquilo que a gente ouve. Versículo 16. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. Então, irmãos, o sábio ele teme a Deus e nunca confia em si mesmo. Mas o insensato se gloria da sua autoconfiança. Então, o sábio, irmãos, ele se desvia do mal, por quê? Porque ele sabe que o mal produz, né? Em algumas traduções diz que o sábio deve ser cauteloso, que é algo semelhante à prudência, né? O cauteloso, ele não é precipitado. Ele sempre vai buscar em Deus primeiro. O insensato aqui é o mesmo que tolo, é o mesmo que nécio, né? Versículo 17. O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Então, irmãos, quem fica irado muito depressa, ou se irrita por qualquer coisa, acaba agindo com insensatez. E não pensa, né, antes de agir. O homem de maus intentos, ou o homem intrigante, mesmo quando ele age com suavidade, ele não demonstra piedade, mas ele maquina para ganhar a pessoa. Então, tanto o que se ira quanto o intrigante são guiados pelos seus próprios impulsos e não por Deus. Então, nenhum dos dois vai prosperar, né? O que se ira desperdiça sua vida na insensatez, e o que tem maus intentos, ele é odiado e condenado. Versículo 18. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Então parece uma repetição, né? Mas o Espírito Santo, de muitos modos, né, ele tenta nos fazer entender a diferença entre os simples e os prudentes. O simples, ele nasce com uma disposição para a estultícia, mas o sábio abraça o conhecimento. A pessoa simples ou tola, ele traz dentro de si um legado de ingenuidade, e ele pensa que isso vai melhorar a vida dele. Já o prudente não, já o prudente ele está coroado pelo conhecimento. E isso, isto é, ele sabe, né, que vai receber uma recompensa. O que mais chama a atenção no prudente é a sua capacidade de compartilhar a sabedoria. Então, irmãos, como é que o simples, né, ele herda a estultícia? Recusando a procurar a sabedoria e permanecendo ingênuo. Verso 19. Os maus inclinam-se diante dos bons e os ímpios diante das portas dos justos. Então os ímpios, né, eles são obrigados a respeitar os justos. Nas antigas cidades muradas, o portão ele era a parte mais frágil da muralha. Eles tinham de se fortificar bem os portões. Né? Os portões eram os locais onde se realizavam os julgamentos. Se uma pessoa quisesse invadir uma cidade, ela tinha que controlar o portão da cidade.
Por isso que tinha de haver um cuidado especial para com os portões, para que o perverso não entrasse. Então, por isso aqui, irmãos, é que o versículo está dizendo que os ímpios terão que se inclinar diante dos bons, né, diante da porta dos justos. O justo ele tem um lugar de destaque na cidade, e ele é quem vai julgar o ímpio. Verso 20. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. Então, nesse versículo aqui, nós temos que ter cuidado, por quê? Porque ele é resultado de uma observação cuidadosa da natureza humana, né? Então não é uma doutrina. O versículo ele não está apoiando esta atitude. As riquezas elas fazem muitos amigos que só estão por perto no tempo da prosperidade, né? Os ricos têm amigos de sobra, enquanto o pobre não tem companhia. Versículo 21. O que despreza ao seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Então esse versículo aqui, mas ele tem relação lá com o versículo anterior. Porque no versículo anterior, pode ter dado a entender que o pobre deve ser desprezado, né? Então os hebreus, eles pensavam que os pobres estavam sendo julgados por Deus por causa de uma iniquidade praticada. Para eles, a bondade atraía a abastança material. Desprezar o pobre é pecado, mas favorecer o rico por causa do seu dinheiro é falsidade e é também pecado. Então, feliz é um homem que não faz acepção de pessoas, né? Então, Provérbios está advertindo sobre a arrogância que leva a pessoa a ignorar o seu próximo pobre. A pessoa que usa de bondade para com seu semelhante pobre, ele desfruta de um relacionamento correto com Deus. Versículo 22. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Então aqui percebe que é uma pergunta retórica, né? No livro de Provérbios é muito raro aparecer esse tipo de questionamento, mas aparece, né? Então é tão óbvio que nem precisa de responder, né? Beneficência e fidelidade são duas palavras que devem caminhar juntas. Elas significam fidelidade constante e lealdade verdadeira. Quem pratica o mal não conhece nada dessas virtudes. Versículo 23. Em todo o trabalho aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Então aqui é um versículo que se volta contra a preguiça. A pobreza ela sobrevém quando há muitas palavras e nenhum trabalho. Apenas o falar leva à pobreza, então é preciso agir, né? Há muitos que falam muito, mas não fazem nada, né? Os que verdadeiramente trabalham receberão frutos. Então é preciso a gente atentar, irmãos, que sem a bênção do Senhor, esse trabalho ele será inútil. Versículo 24. A coroa dos sábios é a sua riqueza. A estultícia dos tolos é só estultícia. Então a sabedoria ela produz riquezas, mas não se pode esperar nada de bom de um insensato, né? Aqui não quer dizer, irmãos, que toda pessoa rica é sábia, mas a riqueza é a coroa da sabedoria. Então se a pessoa agir com sabedoria, a tendência é que essa pessoa vai ser rica, né? As riquezas não fazem com que um nécio se afaste da sua insensatez. Embora ele seja rico, ele ainda será um nécio. Versículo 25. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Então Provérbios volta ao assunto, né, da testemunha verdadeira e da testemunha falsa. Uma testemunha ela pode salvar uma vida ou enganosamente destruir um inocente. A testemunha verdadeira não apenas diz a verdade, mas livra o inocente, mas o mentiroso calunia o inocente. Versículo 26. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Então, mais uma vez, Provérbios nos lembra da questão do temor do Senhor. Para temer a Deus, nós temos o quê? Nós temos que saber quem Ele é, reverenciá-lo, né, como um Deus poderoso. Entender que Ele é o Criador do universo e nos deu permissão de ser amigo dele. O homem que teme ao Senhor, irmãos, ele pode desfrutar
de uma vida longa e próspera, e ele terá uma posteridade abundante com todos os filhos abençoados, com as mesmas bênçãos que o homem recebeu. Eles serão conservados nas mãos de Deus. Então, quando uma pessoa ela está em Cristo, ela não traz a segurança só para ela, né? Mas para os filhos também. A misericórdia de Deus está sobre a vida deles, mesmo que eles não creiam tanto, né? Então, nós não estamos aqui, irmãos, falando de salvação, e sim de proteção, né? Verso 27. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Então, para escapar da morte eterna, né, é preciso que estar unido à vida. Há somente um caminho, né? Temer ao Senhor. Versículo 28. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. Então, quanto maior o povo, maior a alegria do rei. Mas um rei sem súditos, ele se torna arruinado. Então não adianta só ter riquezas e vencer batalhas, né? Quando os seguidores de um rei o abandonam, ele pode ficar arruinado. O rei ele precisa de súditos, né, leais, pois do contrário o seu reino logo será derrubado. Verso 29. O que tarda em irar-se é grande entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. Então a pessoa que se ira, né, com facilidade, ela demonstra orgulho e falta de confiança em Deus. Já o que é lento para irar-se, ele demonstra sua dependência no Senhor, não em si mesmo. Então a pessoa ansiosa, irmãos, é aquela que quer resolver alguma coisa que não dá ainda para resolver. Entendeu? A paciência e longanimidade, isto é, aguardar com ânimo longo, né? A paciência ela revela entendimento. Quanto maior o entendimento, maior o domínio sobre si mesmo. Então, paciente, irmãos, é fazer com que tem de ser feito enquanto espera. Não é deixar de fazer as coisas, né? Então, a pessoa paciente, ela se mantém tranquila quando é injustiçada e controla suas emoções de modo a agir de acordo com a piedade. Pedir a Deus para trabalhar em nós, né, no sentido de que nós não sermos pavio curto, né? Espírito impaciente ou ânimo precipitado. Não é demonstrar incapacidade de reagir, mas de sabedoria. Versículo 30. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Então, Provérbios aqui, irmãos, nos mostra o segredo para a boa saúde. Estar em paz com Deus vai trazer saúde para o corpo. Por isso que Provérbios vai dizer que a vida do justo é longa, né? Lá em Provérbios 3,16 diz assim, ó. A longa vida se encontra na sua mão direita, na sua mão esquerda riquezas e honra. Então, irmãos, um coração forte, né, ele garante boa circulação para o corpo, produzindo saúde, né, mas a inveja, o ciúme e o ódio, eles produzem a morte. Um coração aprazível é um coração correto diante de Deus. Nele não mora a inveja, o orgulho, a malícia, a avareza, o ódio, né? Agora, se uma pessoa tem todas essas características negativas, no coração, essas coisas irão apodrecer nos seus ossos. Então, da mesma forma que um coração sadio garante saúde ao corpo, a inveja pode apodrecer os ossos que representam o quê? A parte física e psicológica. Verso 31. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Então, irmãos, há vários textos na Bíblia, né, que nos exorta a compadecer do necessitado. Então, aquele que maltrata o pobre ou tira proveito dele ofende a Deus e revela desprezo a Deus. Tirar a vantagem do pobre e oprimi-lo é como se estivesse oprimindo a Deus, né? Os pobres também eles foram feitos à imagem de Deus e são objetos da sua misericórdia. Então, a maioria do mundo ele oprime o pobre e assim afrontam a Deus. No Novo Testamento ele nos revela que o Evangelho deve ser pregado ao pobre e que Jesus se identificou com os pobres. Então, se nós quisermos honrar a Deus, nós temos que ter misericórdia dos pobres. Temos que ter cuidado porque nem sempre o necessitado é pobre, né? Nós temos também ricos necessitados.
Então, se o rico ele não conhece a Deus, ele é um necessitado de Deus, né? Verso 32. Pela sua própria malícia é lançado, né, fora o perverso. Mas o justo até na morte se mantém confiante. Então o justo, né, ele deposita sua confiança em Deus, considerando a morte um lugar de refúgio e imortalidade. O justo ele está pronto para enfrentar a morte. Então Provérbios, irmãos, está nos revelando que os justos têm esperança da vida eterna após a morte. O justo ele sabe que Deus o recompensará depois da morte. Os perversos eles não terão esperança quando a sua vida de maldade for ceifada, mas o justo na sua morte terá esperança. Verso 33. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. Então, irmãos, lá na Septuaginta, né, está escrito no versículo 33 o seguinte: no bom coração de um homem há sabedoria, no coração dos tolos, entretanto, ela não é encontrada. Então aqui, irmãos, tem uma diferença entre a Septuaginta, né, e a versão maçorética, né, que é chamada a Bíblia hebraica. O homem sábio ele não ostenta o seu conhecimento, ele não exibe a sua sabedoria, enquanto que o insensato ele vive a gabar-se do pouco que sabe. Então, de vez em quando, irmãos, a sabedoria aparece na vida do tolo, mas ela não permanece. Mas a sabedoria ela vai permanecer de forma constante naquela pessoa que tem um coração compreensivo. 34. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Então, irmãos, isso aqui é verdadeiro para qualquer nação, né? Aconteceu com Israel em diversos momentos da história. Por exemplo, lá em Josué 10:42 diz assim: E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então o pecado ele é vergonha para qualquer povo, incluindo Israel. Mas o versículo quer mostrar somente o pecado das nações pagãs. Então existe o pecado coletivo como nação, e o povo sofre por causa disso. Uma nação ela pode ser abençoada por causa de uma obediência coletiva. Finalmente o versículo 35 que diz assim: o rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. Então o servo sábio, né, ele obtém o favor do rei. Quando o servo trabalha direito, o rei se agrada dele, né, mas o rei demonstra raiva sobre aquele que o envergonha. Então quando nós que somos servos de Deus desenvolvemos, né, a sabedoria, nós agradamos ao rei. Não só ao rei, mas ao rei dos reis, que é o próprio Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então aqui a gente encerra, né, Provérbios capítulo 14. Espero que os irmãos tenham entendido. Caso você queira fazer algum questionamento ou mesmo observação, né, a respeito do vídeo, peço que você utilize aí os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, né, peço que você se inscreva no canal, amém, irmãos? Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.